18h07. Boa noite, ouvintes da Band FM 96,9. Estamos ao vivo com Fala Tudo. Programa da Band transmitido de segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. Estamos ao vivo também pela página da Band no Facebook. Araçatuba confirma mais 2 mortes e 99 casos positivos de Covid. Município chega a quase 11 mil pessoas vacinadas. Araçatuba realiza a segunda edição do Drive-Thru da Solidariedade. Vereador questiona contrato da Araparque com a Prefeitura. E a gente vai falar agora sobre um projeto que pretende catalogar os bens culturais de Araçatuba. Eles serão catalogados e disponibilizados na internet. Sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com o produtor cultural e diretor da Aroê Arte, Cultura e Holismo, Rafael Batista, e com o historiador e mestre em educação, Daniel Lima. Muito boa noite para vocês. Vamos falar tudo? Opa, boa noite, Alessandra. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Alessandra. Boa noite aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Feliz oportunidade de estar aqui com você hoje, na noite de hoje. Nós Alessandra. é que agradecemos, viu? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é bem cultural, material, bem imaterial, qual que é a diferença de um para o outro? Pedir para o professor se aproximar um pouquinho do microfone. Ah, sim. Então, vamos lá. As diretrizes aqui do nosso projeto são estabelecidas pelo que orienta o IFAM, né? Que é o Instituto do Patrimônio e Artístico Histórico Nacional. Então, eles dizem que os bens culturais, né, materiais e imateriais, são saberes, fazeres, expressões, práticas e produtos desenvolvidos pela população e que tem uma certa representatividade, né, que representa a identidade de um grupo de pessoas. Certo. E como é que surgiu a ideia de catalogar tudo isso, Rafael? Pois é, Alessandra, esse projeto ele é realizado com o apoio dos recursos da Lei Federal Aldir Blanc. Né? Araçatuba recebeu uma verba significativa para o desenvolvimento de atividades culturais no município, a partir do final do ano passado e agora nesse primeiro semestre de 2021. E até algum tempo atrás, nós, produtores culturais, tínhamos alguns, outros talvez nem tanto, mas alguma dificuldade em encontrar referências acerca dos bens culturais existentes no município e que poderiam receber recursos de verbas como essa que foi da Lei Aldir Blanc. Hoje, se a gente pesquisa, uma pesquisa rápida no Google sobre pontos históricos de Araçatuba, pontos turísticos de Araçatuba, a gente vai ter uma dificuldade em sair, em chegar além do que é trivial. Não que não tenha relevância, né? Mas essa pesquisa no Google ela vai sair o prédio onde hoje está instalado o Museu Cândido Rondon, e esses elementos que estão mais próximos o aqui PEBA, do que é o Parque Ecológico, sim. E só que nesse processo a gente estamos procurando encontrar algumas coisas além que também são fortes referências culturais da cidade. Como é, por exemplo, um local que existe no bairro Água Limpa, que era uma antiga fazenda de café da colônia japonesa e que lá, inclusive, realizavam-se festivais de arte e cultura. Olha só. Haviam peças de teatro, tinha cinema. Até hoje, o maquinário do cinema está lá. Está guardado dentro de um barracão, mas está lá. E muita gente em Araçatuba nem sabe que isso existiu na cidade e que está lá hoje. Hoje, quem mais conhece aquela região da população de um modo geral são os ciclistas que andam por aquela região, mas muitos deles talvez não tenham nenhum conhecimento de o que foi aquilo. Então, esse projeto surge de uma oportunidade da gente referenciar e catalogar os bens culturais da cidade para que futuramente possam ser desenvolvidas atividades, sejam de reforma, como seria no caso de um prédio, né, de um bem arquitetônico, como também gravação de um documentário para registrar determinado saber. Essa questão dos saberes é um ponto muito chave do nosso projeto. Eu até conversava com uma pessoa hoje, eu lembrei assim, uma pessoa que é fabulosa, diga-se de passagem, que é a Monja Cohen. E que provavelmente muitas pessoas em Araçatuba conhecem. Aí eu me perguntei, por que nós não conhecemos
Talvez porque também não seja o interesse dele em se expor, mas como população, há um monge no templo budista que fica ali entre a Cusside Almeida e a Cristiano Olsen, é um senhor já de idade. Considerando também a importância e a influência da cultura japonesa, da colônia japonesa no nosso município, por que nós não conhecemos, nós não sabemos? Ele é uma referência dessa cultura e dessa tradição, né? Por muito, a gente acaba ficando refém de uma única abordagem, de uma única referência que talvez seja sertaneja. Mas em Araçatuba, se tratando de uma cidade cosmopolita, que tem aqui pessoas de diferentes regiões do Brasil e também do mundo, são muitas as outras referências e até elas que a gente quer chegar. Tá. Professor, a gente falou de bens imateriais. O nosso vote é um exemplo disso? Ele entra, né? Até quando eu falei sobre saberes, fazeres e o falares também, né? O modo de falar, a expressão vote, né? Essa interjeição muito conhecida pela população de Araçatuba. E realmente é uma expressão tipicamente araçatubense? Olha, até então, ninguém tira isso da gente, né? Vote. Até então. Tá. E o que mais o senhor poderia dar de exemplos que podem ser catalogados, de bens que podem ser catalogados? Sim, você acabou de fazer a referência ao Parque Ecológico do Baguaçu, né? Que ali, a partir dos anos de 1980, que foi criado aquele parque com alguns objetivos em específico, né? Então, o IFAM, ele traz pra gente 5 categorias. Uma dessas categorias são os lugares. Né? Esses lugares podem ser um parque, pode ser o Rio Tietê, então pode ser um templo religioso, são vários espaços aí que podem entrar nessa categoria dos lugares. Gastronomia também entra. A gastronomia, nosso cupim, por exemplo. Também, com certeza. Cupim casqueirado. O cupim casqueirado, com certeza, né? Que é o modo de fazer esse cupim aí, que se assemelha muito a, por exemplo, a questão do queijo da canastra, né? Que ele Minas é tombado. Gerais. Isso. Ele é tombado também. E o que é tombado? É o queijo, é o produto específico? Não, é o saber fazer, né? É o modo de fazer que entra nessa categoria do imaterial, que são saberes que a pessoa é portadora. Que no caso, no Nordeste também até o frevo foi tombado como patrimônio, né? Sim. O que você ia falar, Rafael? Eu acho interessante porque essa questão do cupim, eu não tomava uma dimensão dela. Até, por exemplo, quando eu estive em outras regiões do país, por exemplo, eu estive no Acre, que foi a primeira vez que eles tinham comido um cupim casqueirado. Eles nem compram cupim. E você fez o cupim para eles? E eu fiz eles? O cupim para eles lá. Não tão bom quanto tantos que tem aqui na cidade, mas eu fiz. Cheguei lá a proporcionalmente seria mais ou menos o nosso brigadeiro lá fora. Sim, talvez. Né? Claro. E eu achei muito interessante, porque não foi só no Acre. Foi em Rondônia também, quando eu passei por lá, também o pessoal não tinha tanto assim. Então a gente vê, por mais que tudo bem, eu não tenho aí um conhecimento para dizer por onde que o cupim casqueirado se espalha no país. Mas só de a gente saber que em alguns lugares, eles não comem, nem sabem, nem compram o cupim, né? E a gente tem prateleiras específicas no supermercado. E é uma coisa própria, né? Da nossa. Sim, justo. Cotidiana. Cotidiana não digo porque a carne está muito cara, mas... Justo, bem observado. Mas, e eu gostaria de saber o seguinte, como é que isso tudo vai ser catalogado? Isso. Esse inventário, a gente partiu do princípio, dentro dessas referências que o IFAM nos traz, que é o princípio do inventário participativo, onde ele é realizado em parceria com a população. Nós poderíamos, o edital no qual se insere o nosso projeto, nós poderíamos ter indicado uma proposta que a gente contrataria 5, 10, enfim, um número X de pesquisadores ou de profissionais da área, para que eles sozinhos fizessem a pesquisa e encontrassem as referências. Só que a gente aí acabava se limitando, né, nas referências deles próprios também, ainda que cientistas, né, mas da busca também de cada um. E aí que tem das suas próprias abordagens, enfim. E aí que surge o princípio da participação popular. Então nós desenvolvemos aí um pequeno vídeo em animação contextualizando sobre o tema para subsidiar a população, né? Também vai estar sendo lançado nos próximos dias uma entrevista, também uma espécie de aula
com o Daniel Lima, com o Renan Fajardo, que é outro historiador que acompanha o processo. Tá. E aí eles se detalham bem a fundo na questão, e aí a população vai ter muita referência. Para explicar direitinho o que pode ser Isso. catalogado, o que pode ser considerado um bem cultural. Justamente. E aí, a partir desse material, já está rolando, a gente já está divulgando, o pessoal pode entrar em contato, também procurar as nossas redes sociais, para acessar o inventário, o formulário, de cadastramento de informações. É um formulário que foi desenvolvido assim com muito carinho pelo Daniel, ele está de bastante fácil acesso, e são em 5 categorias que a população pode indicar, né, que são lugares cabem aí, né? O Daniel, por favor, me corrija. Mas, por exemplo, desde o complexo arquitetônico que há ali próximo à Rua 15 de Novembro, onde está instalada a antiga estação, onde também tem ali outros prédios de interesse histórico, como é a própria Academia Araçatubense de Letras, e toda a Rua 15 de Novembro conta como um lugar. Objetos, no caso esculturas, temos várias obras de arte obras também, de né? arte, inclusive, justo, que estão aqui na cidade, formas de expressão, celebrações, como por exemplo a festa do Bon Odori. Um outro exemplo, esse pessoal na Água Limpa, a colônia japonesa, de 5 em 5 anos realizava uma festa lá na comunidade, específica para eles. Esse também é um fazer social de celebração que é específico de lá, então também é uma referência cultural de lá e que inclusive está também se perdendo com o tempo. E por fim, os saberes e ofícios, né, que vão aí desde o artesanato até, por exemplo, vaqueiros. No próprio bairro da Água Limpa tem um senhor lá de 90 anos que está vaquejando até hoje. Nós temos a catira também A aqui, catira, né? justamente. Temos benzedeiras, parteiras vivas hoje. Você vê nos grupos da internet, quando alguém pergunta, alguém sabe de uma benzedeira? Chove de gente para pedir, eu também quero, quero saber. Não tem em Araçatuba, não tem. E nesse pequeno processo que a gente fez, a gente já encontrou algumas. Olha que legal. Então, de fato, encontrar, assim, preciosidades. Por exemplo, no âmbito cultural, Araçatuba tem um forte histórico dentro da música. Sim. São muitos profissionais daqui que são referência nacional. Até internacional. Até internacional. Então, assim, essas pessoas também são consideradas bem culturais do nosso município, né? São considerados. O Daniel está aqui para poder até explanar isso para a gente. E é essa participação da população que nós queremos, indicando e ajudando a gente a encontrar e a enxergar o que os nossos olhos não alcançam. Muito interessante isso. E me diz uma coisa, tem um prazo para esse projeto ser concluído? Isso, o período de recebimento dessas informações é de agora, e começamos a receber algumas informações já durante o final da última semana. E onde é que as pessoas podem ter acesso a esse formulário? Ao formulário, o pessoal pode procurar no Facebook, Aroê Bens Culturais, e lá vai ter as informações, e também no Instagram, procurar Aroê, no Instagram vai ser aroê.bensculturais. Tá. Na página da Aroê no YouTube tem os vídeos para o pessoal assistir e receber. Mas é basicamente isso, é procurar Aroê Bens Culturais nas redes sociais que vai estar encontrando as informações. Tá, e o prazo para vocês Isso. receberem? Nós estaremos recebendo as informações até a última semana de março, para que em abril a gente possa finalizar essa catalogação, e ainda em abril nós estaremos apresentando para a população esse produto que conseguimos gerar. Certo, e isso tudo vai estar num site, é isso? Isso, justamente. As redes sociais nesse momento, elas são o nosso intercâmbio com a população, mas por fim, quando tiver finalizado, haverá um portal online em que a população, esse portal o nome dele vai ser IPBC, que é Inventário Participativo de Bens Culturais, ipbcaracatuba.com.br. Tá. Aí lá o pessoal vai poder ver como uma espécie de catálogo mesmo, navegar e ir por dentro das categorias. Professor, como historiador, qual que é a importância de um trabalho como esse? Excelente a sua pergunta, né? Porque até a Constituição Federal de 1988, tem um artigo que ela diz que não é somente o Estado que é responsável pela preservação e pela salvaguarda desses bens culturais, desse patrimônio histórico. Então, eu diria que é um ato de cidadania, né? E é um encontro também de gerações.
é o momento em que os mais novos, eles olham para o seu passado e se deparam com espaços, com saberes do passado que foram elementos que constituíram a identidade do araçatubense. Uhum. Me lembrei também de um outro, aquele bebedouro de cavalos, O próprio. né? Sim. Que a gente tem até hoje ali perto de uma padaria. Ali esqueci o nome do Próximo bairro. ao José Cândido. Isso. Eu percebo também, por exemplo, porque para muita gente é algo inútil. Aquele bebedouro de cavalo, né? Mas faz parte da história. E como agora a gente encontrar mecanismo de trazer novos significados também para aquilo, ainda que não esteja mais sendo utilizado com a mesma finalidade, né? O Daniel estava falando aqui, me lembrei uma frase, um pensamento que eu venho refletindo nesses dias, que é: o velho não precisar morrer para que o novo surja. O novo, ele surge, ele só existe por conta do velho, como parte dele. Então a gente não segregar e esquecer uma parte da memória em virtude da tecnologia, em virtude de todo o conforto e avanço que a humanidade alcançou, né? A gente, graças ao intelecto humano, né, a gente chegou e desenvolveu muitas coisas, mas como seguir aprimorando, desenvolvendo, sem esquecer o nosso passado, compreendendo como parte dele. É muito legal isso. E uma coisa que me ocorreu, a gente até estava falando sobre isso antes de entrarmos no ar, é a respeito do patrimônio histórico como um todo de uma cidade. Muitas vezes a gente perde determinados bens ou até imóveis que são particulares, mas eles acabam se perdendo pelo tempo ou pela ação do próprio homem, que demole, que enfim. E me ocorreu a casa da dona Nair Falco, que ficava ali na Floriano Peixoto, que se eu não me engano, acho que em 2014 ela acabou sendo demolida. E ela tinha representava um patrimônio histórico do município, né? Sim, exatamente. Aí a gente percebe a importância do nosso inventário participativo para a sociedade, né? Porque nós temos que pensar aquilo que está em pé e aquilo que está vivo, para não ser perdido na nossa sociedade. Então, nós temos lá um complexo arquitetônico no centro da nossa cidade, né? E esse complexo arquitetônico, constantemente, aí a gente acaba, infelizmente, vendo ele ser bombardeado, né? Seguindo de propósitos que podem ser comerciais, podem ser particulares, podem ser políticos, mas, infelizmente, esses propósitos, eles atravessam, né, os interesses do coletivo. Professor, e como é que a gente preserva esse tipo de bem, que é um bem privado, mas que compõe a história da cidade, que representa um patrimônio da cidade? Como é que a gente faz para preservar isso? Importante também essa pergunta. Eu acho que o caminho a ser seguido aí é buscar a chamada educação patrimonial. São ações formais e não formais que visam conscientizar a população sobre a importância desses bens. Ou seja, né, é muito importante nós falarmos sobre o tema. Por isso que agradeço aqui a presença, né, no seu programa, para nós falarmos sobre isso, conscientizar a população sobre valorizar a diversidade e a pluralidade da população. E aí, essas ações, elas são várias, né? Primeiro, nós temos que trazer esse debate para a população, levar para o âmbito, né, de políticas públicas também, que existem pessoas no nosso município que há muito tempo vem fazendo isso, vem debatendo sobre a importância da preservação dos patrimônios, né? Tanto materiais quanto imateriais. Ou seja, é a população. Nós não podemos mais deixar para as instituições, para os órgãos públicos, porque muitas vezes isso não vai surtir tanto efeito. Então a população tem que tomar consciência disso aí e se colocar à frente dessa situação. Tá certo. Vocês falaram tudo, querem falar mais alguma coisa? É muito importante a participação da população. Então quem está ouvindo, se interessou pelo nosso projeto, ajude a divulgar, né, para que o maior número de pessoas está aí. Possam participar, Possam né? participar, justamente, e que é para que aí Eu não conheço uma parteira, eu quero conhecer uma parteira. A gente tem uma parteira em Araçatuba? Tem parteira no bairro de 600 casas. Olha só, imagina quanta história ela tem para contar. Justamente, né? justamente. E aí aí que tá, como acontece muito a questão da demolição e da morte física em si das pessoas,
Assim como é a questão das línguas indígenas. Que são poucos, às vezes, que sabem, vão morrendo e depois ninguém mais sabe como que foi essa história. Né? Por exemplo, me vem até uma reflexão, o que pode vir a dar um novo sentido para o bebedor de cavalo? A própria memória daquilo. É ter pessoas que se interessam em ouvir como que aquilo era utilizado, qual que era a dinâmica da população em utilizar aquilo. Por que precisava de um bebedouro para cavalo, né? Por que precisava de um bebedouro para cavalo ali? Ali, exatamente. Né? Qual que era a rota? Porque assim, você tá ali é porque muito cavalo estava passando por ali. Eu não tenho referência se haviam outros na cidade. Eu imagino que sim, mas não sobrou nenhum, né? Só sobrou aquele. E eles provavelmente estavam em lugares estratégicos da rota. E o que era que se tinha nessa rota? Né? Então, assim, é aí que está... essa é uma grande oportunidade, porque suscitar novas pesquisas e meios de se preservar esses saberes, essas memórias, como é o caso da parteira, que foi o gatilho dessa questão aí, né? Olha só, o Caí Nascimento está dizendo que o Sérgio Montoro foi o idealizador do cupim casqueirado. E hoje ele presta serviço na Câmara Municipal de Araçatuba. E ele citou uma outra coisa aqui também, o castelinho, próximo do cemitério. Ele disse que quando criança ele tinha medo. Mas eu acho que esse castelinho não existe mais. Se ele existe, ele foi demolido agora. Ele tá lá, ali, atrás do Cemitério da Saudade. Bom, então mais um para catalogar. Sim. Bom, pessoal, agradeço demais. Vamos relembrar aqui para participar. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, inclusive fazer indicações de bens culturais, né, para serem catalogados, só procurar na internet, no Facebook, no Instagram ou no YouTube. Isso, aroe.bensculturais no Facebook e Instagram. E no YouTube pode procurar por Aroe Arte, Cultura e Holismo, que também o pessoal vai poder acessar outras ações que a Aroe também desenvolveu no município, em especial o inventário participativo. Tá certo. Meninos, foi muito legal, muito gostoso falar com vocês, muita informação, falar de cultura, falar de história, falar de patrimônio. É sempre muito bom levar essa informação para o público. Muito obrigada. A gente também agradece. A gente conversou com o produtor cultural Rafael Barros e com o historiador Daniel Lima a respeito desse inventário que eles estão realizando dos bens culturais, materiais e imateriais de Araçatuba. Tem mais um recadinho aqui, que dessa vez é para o professor Daniel. Um abraço para o professor, o Indalécio Lima. Boa tarde. Manda um abraço para ele, que ele é fera em história. Obrigado, Indalécio. Um abraço. Obrigada a todos vocês. A gente vai para um intervalinho rápido e volta já com mais informação. Valeu. Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Em fevereiro, as ofertas estão imperdíveis na Nissan Ville. Condições especiais para você acelerar fundo ou Nissan 0 km. Nissan Frontier Attack 2021 4x4 com câmbio automático e motor biturbo diesel para encarar qualquer desafio. A partir de R$ 169.990 à vista ou parcelas de R$ 1.999 com recompra garantida pelo plano Replay Nissan e com entrega imediata. Venha até a Nissan Ville e faça um test drive. Consulte as condições na concessionária. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Aconteceu, virou notícia. Está no Regional Press. Informação imparcial e com credibilidade. Jornalismo sério e independente. A serviço da população. Fique bem informado sempre. Acesse www.rp10.com.br. Regional Press. Porque a notícia não tem hora para acontecer. Regional Press. O portal de notícias mais acessado de Araçatuba e região. www.rp10.com.br